Pedir para você não descer do palco, por favor. Pode se acomodar. Eu vou convidar mais uma vez, por favor, Gamba, para você fazer aqui esse encerramento junto com o Guilherme. Fiquem à vontade. Bom, Guilherme, primeiro, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, tá? É um prazer. Acho que, sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento único de discussão do funding, um momento único em termos de buscar viabilidades. E a gente já vem conversando, né, com diversas informações, tudo, que nós temos como construir a nova plataforma para estar gerando todo esse funding e chegar num momento de crédito imobiliário de 20%, 30%, enfim, o potencial desse mercado tudo, e nós temos um período de transição, né? De como passar por esse período de transição. Eu gostaria de estar explorando com você, Guilherme, exatamente isso aí. Eu acho que tem várias alternativas, e eu acho que são todas complementares. Esse período de transição, qual que é a prioridade, quais são os pontos principais para a gente superar essa transição e, em paralelo, construir a nova plataforma? Muito boa questão. Eu acho que você usou a palavra correta. Nós estamos enfrentando e vamos enfrentar um período de transição entre um sistema de crédito habitacional que funciona e funciona muito bem e tem dado resultados muito importantes, mas que também, obviamente, vai esbarrar nos limites que eu coloquei aqui. Os limites das suas fontes de funding, em particular da caderneta de poupança. Colocado isso, nós temos que ter um plano para, sem abandonar o que já existe, o que já funciona, fazendo o que a Inês chamou desses ajustes nesse sistema bem-sucedido, construir para e passo, em paralelo, uma nova plataforma, que pode ter, sim, uma participação do Estado, seja para dar esse jump start, esse primeiro gatilho, seja para garantir condições de funding adequadas, como hoje já é com a LCI, por exemplo, mas também para sinalizar para os agentes qual é o caminho dessa mudança. Ou seja, como, em que velocidade, de que forma nós vamos sair do nosso sistema atual e nós vamos complementá-lo com uma nova plataforma. Eu acho que o primeiro passo para isso é nós ampliarmos, como eu disse, os potenciais bolsos que participam desse mercado. Hoje, vamos pegar um exemplo, fundo de pensão. Mundo afora aplica em títulos imobiliários. Por quê? Porque eles têm um passivo de longo prazo. Certo? E o mercado imobiliário gera carteiras de longo prazo. Você não vai ter um descasamento de prazo nesse caso. Mas no caso brasileiro, dadas as especificidades, a taxa de juros, a liquidez dos títulos, etc., os fundos de pensão, que teriam um espaço de 25% da sua carteira para investir em ativos imobiliários, investem algo em torno de 3%. Ou seja, eles não estão participando. Mas não porque não querem, é porque a institucionalidade construída coloca eles, para atender às demandas atuariais que eles têm, muito mais focados em títulos públicos, títulos mais curtos, o que não é exatamente adequado ao seu perfil de passivo. Então, criar instrumentos que possibilitem a entrada de novos atores nacionais e internacionais, comprando carteiras e investindo nesse mercado, eu acho que há um passo importante a ser dado. O segundo passo importante a ser dado é ir
construindo a transição do estoque, ou seja, da carteira de crédito imobiliário, para um modelo de título cujo esses investidores que a gente está querendo atrair falem, não, com esse modelo eu quero, esse título eu quero. Porque hoje, como eu disse, ele olha o título e fala, bom, ele tem risco, porque é crédito. Ele tem risco de taxa, porque é TR. Meu passivo está em PCA. E um título de curto prazo do Tesouro paga mais. Então, pô, eu vou ganhar mais, sem risco e sem descasar a taxa, por que eu vou pegar essa carteira? Então, nós temos que conseguir construir uma institucionalidade onde essas carteiras tenham uma maior participação da indexação em IPCA e não em TR. Isso não quer dizer que vai acabar a TR. Obviamente, a TR continuará sendo um fator importantíssimo, assim como a poupança, mesmo não tendo o mesmo desempenho do passado, continuará sendo uma fonte de funding importantíssima para o mercado de crédito imobiliário brasileiro. Só que ela não será mais a única. E se ela não será mais a única, quer dizer que nós temos que direcionar cada vez mais esse funding barato, que é de poupança de trabalhadores, vamos ser sinceros, quem coloca caderneta de poupança de trabalhadores, para os trabalhadores, para a classe média, certo? Enquanto as outras fontes de funding, que a gente tem que, como eu disse, inovar, criar e atingir novos bolsos, etc., e algumas delas, inclusive, com incentivo do governo, afinal, a LCI é um título que tem um benefício tributário, nós vamos colocando nas outras faixas. E vamos criando esse estoque, ao longo do tempo, de títulos em outra faixa de custo, mas também atrelados ao IPCA e que sejam mais atrativos para os investidores. E onde entra a Engea nisso tudo? A Engea é uma empresa que, por enquanto, tem um capital razoável, que pode mostrar o caminho das pedras. Ela pode atuar como uma incentivadora, uma fomentadora desse mercado. Ela sozinha, nós não estamos falando aqui do modelo americano, tá? Não é exatamente isso. Ela sozinha não vai resolver o problema de securitização do Brasil, nem é isso que a gente espera. A gente quer que o mercado entre nesse processo. O setor privado entre nesse processo. Porque o atrai, não porque a gente obriga. Porque o atrai, porque é interessante para ele. Mas a Engea, ela pode dar esse primeiro passo, porque nós sabemos como é. O mercado sempre se acomoda diante da institucionalidade existente. Uma nova institucionalidade é sempre assustadora. Eu não conheço, por que eu vou para lá? Se você tem um agente que vai e mostra que tem caminho, ele pode abrir espaço também e abrir, digamos assim, a primeira trilha para que os próximos passem. Então, é esse o papel que a gente pensa para ela. Não, excelente, obrigado, Guilherme. Nós estamos encerrando aqui o quadro, mas acho que é importante fazer essa última pergunta. Em termos de todas essas frentes, nas colocações que você fez, onde você vê maior dificuldade, a barreira para estar superando tudo e qual que é a prioridade para estar avançando? Eu vou ser bem sincero, eu acho que a maior dificuldade do Brasil com o país, ele está em conseguir reencontrar um caminho de crescimento sustentado, com inflação sob controle, que permita a redução da taxa de juros. Nós podemos aqui ficar contornando e tentando encontrar saídas, atalhos, mas é óbvio que um país que tem uma taxa de juros real de 7% ao ano, a maior do mundo, quer dizer, ele vai ter dificuldade de viabilizar os setores que dependem de crédito. Então, todo o trabalho que a gente tem no Ministério da Fazenda é construir um horizonte de política macroeconômica que vai garantir um crescimento robusto, mas sustentado,
Veja, ninguém aqui está falando de crescimento de 6%, 7% do PIB. A nossa projeção para esse ano, que vamos rever agora no mês que vem, quando tiver a nova grade, é 2,5%, certo? Ano passado foi 3%, esse ano talvez se aproxime de 3% novamente, tudo indica que sim, que vai se aproximar de 3% novamente. Um mercado de trabalho robusto, forte, formalização, aumento da renda, etc., e inflação cadente. Para isso, você tem que ter uma harmonização da política fiscal e da política monetária. É o que a gente está lutando todo dia. Para fazer essa harmonização, fazer o governo e os outros poderes entenderem a necessidade dessa harmonização, né? Dialogamos constantemente com o judiciário, com o poder judiciário, com o poder legislativo, para mostrar que isso é uma questão do Brasil. Se a gente conseguir fazer isso, e daqui 2, 3 anos, está com uma taxa de juros neutra, mais próxima dos nossos países parceiros, essa institucionalidade que a gente está construindo aqui, que é difícil, claro que é difícil, porque é uma coisa que o Brasil não tem, vai ter que mudar, fazer vários ajustes, etc. Mas ela estando pronta, quando o juros chegar lá, a coisa vai. A coisa se torna viável e vai, deslancha. A nossa dificuldade, portanto, é, nesse meio tempo, a gente constrói a institucionalidade, vai dando um start com os atores que a gente tem, vai criando, vai acessando esses novos bolsos, criando os instrumentos para acessar esses novos bolsos, trazer eles para o mercado imobiliário, e, ao mesmo tempo, a gente vai cuidando da política macroeconômica para viabilizar que a taxa de juros chegue num patamar que o papel do Estado se torne menos relevante, que o próprio setor privado vai começar a rodar essa institucionalidade, como é em vários países do mundo. Excelente, é o que todos querem, Guilherme. Então, sem dúvida nenhuma, contar com o nosso apoio. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença, tá? Chegamos ao final aqui do evento, e aí agradecer a presença de todos, tá? Acho que nós tivemos um dia muito rico. O que eu gosto de colocar aqui, nós não estamos terminando, nós estamos começando. Essa discussão de funding, essa discussão de estrutura que a gente está debatendo aqui, são várias alternativas que a gente vai debater, vai continuar se aprofundando. Tá? Nós tivemos painéis ricos, no primeiro momento, em termos de funding, em termos de estrutura do financiamento, seja a poupança, seja a FGTS, seja outras operações. À tarde, nós falamos muito da infraestrutura, né? De como fazer isso escalável e mais eficiente e tudo, e não podemos esquecer também do crédito de garantia de imóvel, que é uma linha muito importante para a sociedade brasileira. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Tá? Então, a gente vai estar fechando aqui esse evento aqui. Muito obrigado e, novamente, obrigado, Guilherme. Obrigada, Gamba. Obrigada, Guilherme. Senhoras e senhores, em nome da ABCIP, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês e também dos nossos patrocinadores que foram fundamentais para a realização deste evento. Muito obrigada ao patrocinador Master B3, Diamante, Banco do Brasil e Governo Federal, Bradesco, Caixa e Governo Federal, Relaba, Itaú, Núclea e Santander. Patrocinador Ouro, Virgo. Agradecemos também aos patrocinadores Prata, Companhia Hipotecária Piratini, que agora é Oxy Companhia Hipotecária, Banco Bari, Inter, Poupex e Safra. Agradecemos, é claro, aos nossos apoiadores, Abrainc, Acref, Ambima, Cebic, CNF, ECBC, Febraban, Fiabice Brasil, Secov São Paulo e Sinduscom São Paulo. Por favor, não esqueçam de devolver os fones de ouvido de tradução simultânea para reaverem os seus documentos. Um ótimo final de tarde a todos e até o ABCIP Summit 2025. Até!